Olá, eu sou a doutora Silvia Ramuti e hoje eu venho conversar com vocês sobre a digestão dos alimentos. Bom, primeiramente, então, para que a gente consiga absorver esses nutrientes da alimentação, a gente precisa dividir a comida em partículas menores. E isso nada mais é do que o que a gente chama de digestão. Quando a gente pensa nessa questão do processo da digestão, então, dos nossos alimentos, carboidratos, gorduras e proteínas, eles acontecem em etapas diferentes do nosso organismo. E quando a gente pensa na questão das fibras, elas ficam relativamente intactas. Quando a gente pensa então, no alimento que a gente acaba de ingerir, para ele chegar no nosso intestino, isso demora algumas horas, mas o tempo que ele vai ficar lá no intestino vai variar de pessoa para pessoa. Então, como que funciona esse passo a passo na questão da digestão dos alimentos? Então, primeiramente, a comida ela entra via boca, né? E na boca a gente já tem duas etapas primordiais, a mastigação e, além disso, a gente tem a presença da saliva. A mastigação faz com que a gente aumente a superfície de contato do nosso alimento e a saliva já vai começar esse processo de digestão das proteínas e também dos amidos dos carboidratos. Posterior a isso, esse alimento vai vir então para o estômago e no estômago a gente tem o que a gente chama de ácido gástrico. O ácido gástrico ele tem a capacidade então de diminuir em partículas menores tanto as proteínas como também as gorduras. Então, quando a gente pensa nas proteínas, as proteínas então elas acabam se tornando aminoácidos e nas gorduras elas se tornam ácidos graxos. Posterior a isso, a gente tem a bile. E a bile ela tem essa capacidade de digerir as gorduras. E também nós temos as enzimas pancreáticas, que elas conseguem dissolver em partículas menores, né, e fazer essa digestão, tanto dos carboidratos, como das proteínas, como também das gorduras. Posterior a isso, o alimento vai em direção ao intestino delgado. No intestino delgado vai ser onde a gente vai ter essa absorção dessas partículas menores. Então, pensando nas proteínas, na questão dos aminoácidos, pensando na questão das gorduras, os ácidos graxos e pensando na questão dos carboidratos, os açúcares simples. E vai ser lá que a gente vai ter essa absorção para a corrente sanguínea. Posterior a isso, a gente vai ter a última etapa, que é a fermentação, que acontece no intestino grosso. E lá a gente vai ter as fezes que vão transitar lentamente e lá vai ter uma fermentação dessas fibras que estavam intactas e indigestas. Após isso, a gente também vai ter uma absorção final de água e também de vitaminas. E o restante vai ser eliminado na evacuação. Bom, e o que fazer então para otimizar essa digestão? Quando a gente pensa nessa questão do intestino, de como ele deve funcionar para ele ser mais regular, então a gente tem que pensar nesses dois pilares. A gente tem que pensar na questão do bolo fecal e no lubrificante para ele conseguir passar e ser eliminado. Quando a gente pensa nesse bolo fecal, o que a gente tem que pensar principalmente são as fibras. Então é super importante a gente ingerir as saladas, verduras e legumes 2 vezes ao dia, principalmente aí no almoço e no jantar. Já quando a gente pensa na questão do lubrificante, é importante a gente pensar nas águas e nos óleos e nas gorduras. Então, sim, é super recomendado ingerir esse mínimo diário de 2 litros de água. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até uma próxima. Tchau, tchau.